Olá, pessoal! E aí, gente, tudo bom? Bem, vocês estão vendo aí que hoje nós vamos conhecer esses papéis da Hannah Miller, que eu ganhei de brinde ao visitar a loja Grafite. E nós, no caso aqui, né, vamos hoje usar apenas um deles. E eu vou usar o cinza com vocês, porque vamos trabalhar o nanquim. Então, vamos conhecer, né? Aqui a gente já vai saber, como diz o fabricante, se ele realmente pode ficar 2 meses com a tinta, porque ele está parado há uns 2 meses, né? Acho que do último vídeo que eu mostrei pra vocês do transcorrer dos dias, eu acho que já se fazem aí 2 meses. Pode sim, ó lá, ó. E realmente tá ótimo, ó, não entupiu. Só que ele tá falhando. Acho que eu tenho que colocar mais tinta. Então, a caneta nanquim, aqui, vou abrir aqui em cima. Quando isso acontecer, que vocês passarem e ver que o riscado tá falhando, tem que colocar mais nanquim, né? Então, ela já está ali. Então, aqui é o tubinho, como eu já mostrei. Esse você compra, né? E, ó, daqui a pouco vai vencer. Tenho que gastar. Aí você agita aqui bem, né? E vamos encher ali esse tubinho. Muito cuidado ao abrir uma caneta dessa recarregável, porque você pode causar aí algum vazamentozinho de leve. Então, muito cuidado mesmo. Deixa eu pegar aqui até isso aqui. Sabe? Não faz isso em cima do trabalho. Ixi, e abrir isso aqui agora. Foi. Ó. Tá duro mesmo. Ó lá, tá vendo? Essa é que ela tá... Essa tampa, ela tá rasgando. Eu vou encher e dessa vez eu vou colocar um pouco mais. Uns 80% aí. E deixa eu ver se eu não enchi muito. Porque eu vou... Tô mostrando aqui já pra vocês. Porque eu vou trabalhar algo que eu acho que vai precisar de bastante riscado. Eita. Aí empurra. Pois é assim mesmo. Aí suja. Depois você lava a mão. Pega aqui um papel toalha. Né? Vamos ver como é que ficou. Bem, essa ponta, ela é realmente muito fina. Ó lá, como já tá mais escuro. E melhorou. Deixa eu chegar pertinho pra vocês verem. Bem, a nanquim, né? A nanquim, gente, vocês realmente... Ela tem características próprias, né? Então, é normal, por exemplo, se eu faço um risco leve, ó, com a mão leve, ó, ela vai me dar uma tonalidade desse preto. Se eu colocar um pouquinho mais de força, ó, ela vai me dar outra tonalidade do preto. Tá vendo? Saiu mais forte e um pouco mais grosso. É normal, é típico da nanquim, da caneta nanquim. Então, uma das coisas que a gente tem que aprender quando a gente trabalha o nanquim
e a caneta é também saber como é que eu quero esse meu risco. É você ir se familiarizando cada vez mais com o material. Então, ó, aqui o riscadinho, ó, tá? E se for forte, firme, ó lá. Sabe? Então, isso é normal. Algumas pontas, então, são mais difíceis ainda. Ó, aqui no caso, por exemplo, que é a ponta pincel, né? Que é a brush. Essa, então, nem se fala. Essa, para você dominar, é mais difícil ainda. Então, ela tem a ponta, que você... Será que a tinta já não acabou? Ah, não, ó. Ó, você tem que manter você mesmo, uma uniformidade na sua pressão com a mão, no seu traçado, ó. Ela vai corresponder você. Agora, se eu aumentar a força nela, ó lá. Ela aumenta o riscado. E ela é feita para isso. Então, essa aqui, ó, que é a BR, que é a brush, ponta pincel, ela é feita para isso, ó. E aí cabe a gente, sabe, assim, saber se é o material ideal, se, ó, e é isso aqui mesmo. Então, vejam, tá? Ó, a ponta dela já tá até um pouco desgastada, abrindo. Outra coisa que tem que ver é o pincel, o papel, né? A nanquim, né, o nanquim, a caneta, o ideal é um papel de uma gramatura aí de 280 liso, sabe? Papéis muito rugosos, não, dependendo do que você for fazer com a caneta nanquim, não vai ficar legal mesmo, não. Você não vai conseguir detalhes, você vai se enervar. Ela vai se acumular nos poros do papel. Assim como a gente vê isso na aquarela, é importante ver isso com o nanquim também. Então, dê preferência a papéis lisos para você trabalhar com nanquim. Então, aqui já é a Unipin, ó. A caneta, você tem na caneta mais controle na mão do que o bico de pena, sabe? Ó lá. E outra coisa, isso é uma tinta, né? Uma tinta muito fina, uma tinta fluida. Então, a depender da sua caneta, se você realmente fazer um traço e já ficar com a caneta assim parada, descansando, ó, a Unipin nem tanto. Tem um bom controle, ó, da descida dessa tinta no bico. Então, tem isso também. As canetas de melhores qualidades vão controlar melhor essa descida. Então, o que acontece? Quando você descansar a mão, sem querer, ou der uma pausa no riscado, não vai ficar aquela mancha. Deixa eu ver essa daqui. Ó, esse papel, por exemplo, é o papel. Ele não tá legal para essa caneta aqui de ponta muito fininha. O pingo de porosidade que ele tem já está atrapalhando o meu riscado. Então, aqui tinha que ser um papel muito fino. Quer ver um exemplo? E a gente vai testar esses daqui. Mas só para vocês verem e eu tirar algumas dúvidas com vocês com relação a... Ai, foi a roupa da tia. Vou pegar aqui uma folha lisa. Então, ó, aqui é uma folha normal de ofício, né? De um caderninho. Tô tentando achar um jeito de fazer um negócio aí com vocês. Aí fico catando caderninhos. Ó, então se você risca aqui, vamos ver aqui. Ó a diferença. Ó como ela já se saiu muito melhor, um traçado contínuo, sem falhas. Tá vendo? Por quê? Porque esse papel, ele é mais liso que esse aqui. Esse aqui dá pra ver, ó, que ele tem porosidades. Ele tem uma certa rugosidade de leve, mas tem. A fibra desse papel já segura. Então, um ofício normal, ó, ó como já está me respondendo melhor essa ponta. É isso é muito normal, tá? Então, gente, o material, a gente também tem que saber dessas qualidades dele. E aí, só para tirar dúvida, ó, essa caneta brush, por exemplo, é uma caneta que se eu ficar com ela, eu fiz o riscado, ó. Mas se eu parar, ó lá, ela já gera uma quantidade maior de tinta no final do desenho, ó.
Se der uma pausa aqui e não tirar a mão... Aí, se você tá fazendo um trabalho muito pequeno, com muitos detalhes, isso aqui não pode acontecer, né? Então, veja tudo isso. Qual é a melhor caneta com relação ao que você está fazendo. Bem, e aí, aproveitando aqui, vamos ver esses papéis. Deixa eu limpar aqui. Pronto, gente, mão lavada, vamos lá. Então, esse aqui, né, eu até peguei um café. Esse, então, é o papel que eles chamam de cappuccino, que tem a cor, né, da espuma do cappuccino. Olha, Indian Ink, Nanquim. Então, ele tá falando aqui que ele é muito bom, né? Esse papel pro nanquim, olha só, tá na cara, né? No que eu peguei, que eu ganhei, eu logo vi que ia ficar realmente muito bom com nanquim. Marcadores de acrílico também, que não tenham, assim, que não abusem muito do papel, né? Porque, embora esse é fino, mas ele se refere mais ao caderno. Então, a descrição, ele tá falando do caderno e da página do caderno. E como eu mostrei pra vocês... tem uma gramatura melhor, mais alta, tá? E uma coisa interessante, então, para quem tem marcador de canetinha aí, é um bom papel para trabalhar com marcador. Algumas coisas não são muito ainda meu forte, como pastel. Outro dia alguém me perguntou da técnica do pastel, não curto muito não. E é aquilo que eu falei pra vocês, né? Material, técnica, é uma identificação da gente com o material, principalmente também, e depois com a técnica, né? Então, o pastel, embora eu tenha coisa pouca, né, um estojo pequeno, eu ainda não me adaptei muito. Vamos ver, eu tenho uma caixa aí de pastel a óleo da Pentel bem cheia, quem sabe uma hora eu arrisco com vocês alguma coisa. E aí, quem sabe eu descubro que depois de alguns anos eu posso vir a gostar, né? Então é isso. E aqui no caso, então esse é a cor cappuccino, né? Muito bonito. E aqui é a cor cinza, também, mesmo estilo de bloco, de papel, só que em tonalidade cinza. E vai ficar bem interessante realmente aqui o nanquim aqui, com certo destaque em algumas cores, como por exemplo o branco, principalmente no cappuccino. Aqui o vermelho, o laranja, o amarelo. Legal, né? Então vamos lá, vamos testar. Então nós temos 336, né, ao total. E depois a gente trabalha aqui nessa tonalidade. Olha lá um exemplo, ó, que legal. Então, a gente vê aqui que é justamente essa mescla de materiais entre nanquim, um pastel branco, olha lá, um lápis de cor. E é isso que a gente vai fazer no cinza hoje.
Ontem eu gravei o desenho em nanquim nesse papel e aqui é uma continuação do vídeo, por isso que eu coloquei essa parte no dia seguinte. Por quê? Porque quando eu estava editando, observei que aqui essa forma do desenho, esse formato, ficou indefinido. Ficou mais parecendo que ela está ajoelhada sobre uma pedra. Mas ao mesmo tempo essa pedra continua, sabe, assim, no vestido dela. Bem, vocês poderiam até não observar e talvez dizer, ah, tanto faz. Mas eu aproveitei, e sendo que a ideia não era essa, a ideia é que ela tivesse ajoelhada sobre um dos joelhos e o outro dobrado. Só que eu havia aqui realmente errado o pé, enfim. E aí o que acontece? Aí eu pensei, ah, tá tudo certo. Amanhã quer dizer, a gente fica na ansiedade, né, de colocar o vídeo para no dia seguinte já dar continuidade para outro trabalho. Mas eu achei legal porque aqui acaba aparecendo algo que pode ser didático para quem também mexe com o nanquim. Que é o quê? Bem, quando a gente desenha assim com o nanquim, é uma caneta, né? Tá definido. Então aqui a gente não tem como apagar, não ficaria interessante usar numa área muito grande um corretor. Então, a gente faz as adaptações. Então, o certo, como os tatuadores fazem, né? Às vezes a pessoa tá lá com a tatuagem que não ficou boa, que ela não quer mais. E aí o tatuador consegue construir algo em cima. E é isso aqui que eu vou fazer. Esse aqui não tá muito difícil. Porque o que eu vou fazer? A única coisa que vai ficar no disfarce seria a outra perna que deveria estar aqui. Mas então eu vou dividir aqui, ó. E vou literalmente deixar ela como se estivesse mesmo, né, ajoelhada. Deixa eu pegar esse aqui. Então, esse também é uma questão aí do nanquim. Então, quando a gente faz alguma coisa que não fica bom com relação ao nanquim, o jeito é construir outra coisa por cima. Ó, então eu vou dividir aqui o vestido dela, vocês vão entender. E assim, não dá pra mexer muito, né? E aqui o que seria um panô do vestido, eu vou trabalhar uma pedra. Deixa eu ir com calma aqui.
Bem, pessoal, então agora sim, ó. Então agora faz sentido esse bloco. Então vocês viram que o nanquim não... Você tem que usar da criatividade em cima do que você já fez para poder corrigir, tá? Como eu falei, é o mesmo princípio dos tatuadores. Então, antes você tem que pensar, né? Olhar a imagem, ver o que você vai construir. E como também já tá, né? Já ficou parecendo uma pedra, facilitou muito. Então, tirei do que deveria ter sido ela com a perna aqui dobrada e fiz a pedra. E aí, aqui atrás também, recortei a saia, que parecia única, para justamente dar a entender lá a perna de trás. E o pé aqui não tenho o que fazer, porque aqui eu não tenho como colocar branco, mas ainda assim tá legal, porque vai parecer que ele está atrás mesmo da asa. E é isso. Então, vejam só, né? Nanquim é fantástico, gente. E é um trabalho, assim, que sabe, assim, que segura a gente. As pontas são importantes. Você ter pelo menos aí umas 3 pontas. Então, vejam que quando eu quero bastante nanquim, eu aproveito da caneta brush, porque sai mais, né, como foi o caso aqui. Quando eu quero a sutileza, assim, de algo muito fino, delicado, eu uso a ponta bem fina. E essa aqui tá legal. E uma coisa também boa também de misturar é que essa tinta, ela é mais forte do que nas canetas permanentes. Então, ela tem um poder de cobertura que na hora que você tá fazendo um desenho, você vê que ela é um pouquinho mais forte. E é isso, gente. Então, um beijão. E até o próximo vídeo.